Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre as linguagens do amor. Pois é, nós que temos uma vida de casado ou queremos casar, precisamos aprender a identificar essas linguagens, tanto a que nós entendemos quanto a que nossos cônjuges entendem. Pois temos uma linguagem de amor e nossos cônjuges têm outra. Muitas vezes coincidem, outras não. É de extrema importância saber algumas coisas antes de casar. Quando se está noivo, quando se está namorando, para não cometer erros durante o casamento que possam levar ao fim deste. A grande questão é que nós sempre iremos cometer algum erro no casamento, mas é de extrema importância que esses erros eles sejam pequenos e corrigidos. Erros grandes, erros grotescos, erros fatais que muitas vezes ignoramos, porque não entendemos como erro, são cometidos e levam ao fim do casamento. Precisamos entender como nosso cônjuge se comporta em certas situações para não interpretarmos mal essa ação e não nos levarmos para um lado que vá prejudicar. E isso está incluído nas linguagens do amor. Quando Gary Chapman escreveu esse livro, foi uma coisa muito importante para casais no mundo todo. Porque é por meio dessas informações que a gente vai resolver algumas questões do cotidiano. São 5 linguagens. E hoje nós vamos falar sobre uma. Sobre a linguagem das palavras de afirmação. Existe a linguagem das palavras de afirmação, toque físico, né, serviço, mas vamos falar da linguagem das palavras de afirmação. E isso é de extrema importância e as mulheres, especialmente, elas usam muito essa linguagem. Elas estão sempre dizendo: eu te amo, você é uma boa pessoa, você é um bom pai, e coisa e tal. Algumas fogem um pouco da curva, é verdade, mas as mulheres gostam muito de linguagem, linguagem verbal. E nós sabemos que o homem, na maioria das vezes, é muito caladão, enquanto que as mulheres gostam de conversar, de uma DR, de resolver isso e aquilo. E são essas coisas que precisamos entender. A grande verdade é que não existe um padrão exato e perfeito, uma receita de bolo. Muitos homens vão dizer: ah, eu era assim, minha esposa não. E muitas mulheres vão concordar, dizendo: sim, realmente eu era assim, meu marido é que não era. Outros vão dizer: tanto eu quanto meu marido somos assim. A grande questão é que nós devemos entender essa linguagem para identificar ela, se é o caso nosso e dos nossos cônjuges, maridos e esposa, para poder explorar mais ela. O que é linguagem de afirmação? Linguagem de afirmação, palavras de afirmação, aliás, perdoe, é aquele ato de você sempre, né, fazer uma observação, de você sempre deixar claro qualidades daquela pessoa. Sempre falar de uma forma a deixar bem evidentes suas qualidades, exaltando essas qualidades e estimulando certas ações. Nós precisamos ouvir. A Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. As palavras são mecanismos criadores de nossa realidade, tanto para bem quanto para mal. Então, se dominarmos bem essa ferramenta, podemos criar coisas maravilhosas. A Bíblia também nos diz que Deus, por meio de sua palavra, criou o mundo e tudo que nele há, dizendo: faça-se. Faça-se os animais, as águas, né? Os animais aquáticos, as aves, as ervas. E a Bíblia também diz que o Verbo se fez carne, a palavra. E sabemos que a palavra tem um poder criativo, né? E também destrutivo.
E muitas vezes usamos a falta de comunicação ou a comunicação errada no nosso casamento e causa danos. Porém, quando usamos essa linguagem de amor, palavras de afirmação, nós podemos construir belas coisas. E nós temos um lema, eu tenho um lema, que é o amor constrange. E quando aplicamos as palavras de afirmação aliadas com o amor que constrange, criamos coisas maravilhosas e mudamos a realidade de muitas coisas. Então precisamos observar bem isso. Essas palavras que devem ser aplicadas no nosso relacionamento. Você deve observar o seu marido, a sua esposa, seu namorado, seu noivo, noiva, namorada, e observar neles coisas que eles têm, dons, né? Coisas bonitas, e sempre trazer isso à tona. Mulheres que olham para seus maridos e dizem: você é um bom homem, você é um homem inteligente, você é um homem bonito, eu te amo, você é especial, você faz meu dia ficar melhor. Homens que dizem às suas esposas: você é uma boa mulher, uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa pessoa. E isso não é barganhar para tentar mudar a pessoa através das palavras, mas observar ela e trazer à tona essas qualidades com elogios. Isso tem que ser uma prática no relacionamento. E isso é interessante porque ele não só ajuda a pessoa que ouve as palavras, mas também ajuda a pessoa que as pronuncia. Ele é um fator curador de duas vias, quando vai e quando vem. Quando vai para a pessoa e quando volta para nossos próprios ouvidos, em forma de amor. As palavras de afirmação, elas devem ser praticadas. E quando aquela pessoa tem aquela linguagem de amor, seja o seu cônjuge ou você, elas ficam mais evidentes, elas estimulam mais o sentimento. Muitas pessoas têm essa linguagem e eles dizem muito: ah, olha, eu te amo, você é isso, você é aquilo, ah, como tu faz bem as coisas, como tu é isso, tu és honesto, tu és dedicado, dedicada. Então, quando você percebe que seu cônjuge tem essa linguagem, então você precisa dar ouvidos a ela, retribuir o que ela fala, sempre dando uma devolutiva e começar a praticar essa linguagem também. Ah, mas a minha linguagem não é essa, a minha linguagem é outra. A linguagem do meu marido, da minha esposa é essa, mas a minha é outra. Mas você pode aprender a falar também essa linguagem. Você pode ser um poliglota do amor. Como a gente aprende uma outra língua, espanhol, inglês, francês, nós podemos aprender as outras linguagens. Então você pode começar também a exercer essa linguagem. Uma vez que você percebe que a linguagem do seu cônjuge é essa, e ele sempre traz palavras de afirmação, você dá sempre aquela devolutiva, começa a observar a conduta, características, né, virtudes daquela pessoa e começa a exercer isso. Nada de usar as palavras de afirmação para exaltar defeitos. Não, não faça assim. Quando você, né, percebe que essa é a sua linguagem, você começa a exercer isso no teu cônjuge, mas percebe que de repente ele não entendeu e também não tem essa linguagem, você pode conversar com aquela pessoa. Você pode começar a dizer para ela que existe essa linguagem, você pode começar a falar sobre as virtudes de praticar, de pôr isso dentro do relacionamento. E mais uma vez eu digo, não se trata de elogios banais para manter uma vida harmoniosa, mas de uma prática de vida. Porque quem não gosta, de repente, de receber um elogio, por menor que seja, olha, tu engomou, tu quando engoma a roupa, ela fica tão bonita, tão bem engomada, ah, tu é tão carinhoso, tu sempre lembra de trazer o pão no final da tarde, quando volta do trabalho, e coisas desse tipo. Isso fazem com que o relacionamento fique cada vez mais sólido. E perceba que num relacionamento de namoro ou de noivado, muitas vezes nós fazemos isso. Só que quando se casa, acaba se abandonando certas práticas e vai virar como se fosse a falta dessas práticas, uma falta de manutenção numa estrutura de metal que vai criar ferrugem. E esse ferrugem vai fazer essa estrutura ruir.
Por isso é tão importante sabermos essas linguagens e trazer para dentro do casamento, para dar uma manutenção, pois se não manter essa estrutura, ela vai ruir e depois você vai ter que reconstruir. E eu lhe garanto que é bem mais difícil, bem mais complicado. Então, as linguagens de amor, ela vai potencializar seu relacionamento. Então é necessário que você entenda cada uma delas. Compre o livro, faça uma pesquisa na internet, se aprofunde no assunto. Mas, né, a linguagem do amor, palavras de afirmação, eu considero ela uma das mais fortes, pois ela traz o poder criador das palavras, da verbalização. Então, quando você entende essa linguagem e a pratica, você cria um mundo em sua volta. E isso não serve só para o casamento, serve para as relações interpessoais, família, trabalho, no dia a dia na rua. Sempre lance uma palavra de afirmação, uma palavra boa, uma palavra de estímulo às pessoas, um elogio. E você vai ver que sua vida vai ficar melhor porque você muda a sua própria vibração. Isso faz com que você se eleve e tenha bons resultados pessoais em relação a isso. Então, hoje falamos sobre a linguagem do amor, palavras de afirmação. Nos próximos vídeos vamos falar sobre as outras linguagens. Isso para que você possa aplicar isso no seu relacionamento, no seu casamento, e ele fique cada vez mais sólido. Aqui nós temos o projeto Família Sólida, reestruturação dos casamentos. E eu peço que, se você ouviu esse vídeo até aqui, se inscreva nesse canal, ajude para que a gente possa trazer muito mais conteúdo. Já temos um canal que trata de restauração e esse é de prevenção para que as famílias não se destruam. Então eu lhe peço humildemente seu apoio, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Que Deus te abençoe, que Deus conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.